Nós vamos conversar agora com o Celso Ricardo. Celso é um querido, é consultor em gestão estratégica do agronegócio brasileiro, fonte de informação do presidente Bolsonaro. Aliás, foi o presidente Bolsonaro que me apresentou a Celso Ricardo e desde então o Celso sempre passa por aqui quando a gente tem assunto, né, do agro importante para tratar. Aliás, quero começar, Celso, agradecendo mais uma vez a oportunidade de te ouvir e falar sobre essa sobretaxa de até 50% sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos, né, que já está em vigor e exige respostas rápidas, né, a gente sabe disso, bem estruturadas e com efeito imediato sobre, em especial, a competitividade dos setores afetados. No entanto, Celso, o que a gente vê, né, nesse chamado plano de contingência anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está parecendo mais um instrumento político de resposta à opinião pública do que uma solução prática com viabilidade de execução, em especial no curto prazo, hein, Celso? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Prazer estar contigo aí no programa de novo. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte aí dessa voz do Brasil, vamos dizer assim, né? Uma voz que traz o que realmente está acontecendo. Realmente, né, Pitoli, o que a gente tem que deixar bem claro é que toda essa situação, esse mal-estar entre Brasil e Estados Unidos foi causado única e exclusivamente pelo presidente da República, pelo Lula, né? Desde que ele assumiu, falando mal do Trump, tecendo críticas absurdas sobre os Estados Unidos e ao presidente americano, e hoje o que a gente vê no pronunciamento dele é que ele está com medo de ligar para lá para ser desrespeitado. Ora, se ele desrespeitou o presidente americano, é óbvio que ele vai ter um retorno, eu acredito, na mesma altura, né? Só que quando nós falamos dessa sobretaxa aí, ou da taxação dos Estados Unidos, o que nós estamos vendo é o seguinte, ela já está acontecendo, e o Brasil, desde que foi anunciada essa taxação, Haddad e Alckmin, falando que já tinham um plano, que já estavam organizados para poder garantir ao setor produtivo brasileiro afetado por essa taxação dos Estados Unidos, uma condição que não viesse a comprometer a economia do país. E a gente viu que nada disso é verdade. O que nós vimos é Alckmin e Haddad totalmente perdidos. Esse plano de contingência, como tu bem falou, eu estou com ele aqui na minha frente, fazendo essa análise e esperando hoje o pronunciamento do governo, né, sobre a definição do plano. É bem como tu disse, é um instrumento político de resposta à opinião pública que está totalmente perdido, inviável e que já está deixando o setor produtivo que passou por essa taxação dos Estados Unidos, totalmente sem apoio, e o pior de tudo, né, Pitoli? Esse setor vai sentir muito e, consequentemente, nós brasileiros e a economia também vamos estar nesse mesmo barco aí. Celso, aqui comigo o doutor Olavo Pellegrina Júnior. Olavo, tem uma pergunta para ti. Celso, pois não, Olavo? Celso, obrigado pela oportunidade, uma honra poder conversar com você. Além do plano, esse plano de apoio às empresas, que na verdade são só medidas que vão oferecer crédito, atrasar pagamento de imposto e compra governamental que não vai poder sustentar para sempre essas empresas. Na verdade vai oferecer crédito, mas que terão que ser pagos. Isso por um lado. Por outro lado, tem aí andando a todo vapor o projeto de aumentar o tributo do FIAGROS, né, que é o Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais. Aqui no interior de São Paulo, o Celso, tem um ditado que diz assim, dar com uma mão e tirar com a outra. O governo Lula está dando com uma mão e tirando com as duas? Doutor Olavo, o prazer é meu e a honra de falar com o senhor também é minha. Exatamente, eu acho que está tirando num conjunto de mãos, né? Duas do Lula, duas do Haddad, duas do Alckmin, está tirando, assim, de uma maneira absurda, porque essa taxação sobre os FIAGROS, e o FIAGRO é uma linha, né, que vem a favorecer o agronegócio, já está comprometido e os investidores já não estão mais muito confiantes com essa situação, até porque que o agronegócio, o produtor rural brasileiro, as suas operações, a sustentabilidade e a viabilidade econômica e financeira do setor primário está totalmente comprometida. Então, quem investe no FIAGRO também já está um pouquinho receoso sobre o que vai acontecer. Agora, quando a gente fala, né, dessa outra parte, como eu disse, eu mapeei esse programa até agora de contingência do Haddad, e eu fiz uma das análises, está em cima dessa falta de especificidade e clareza, principalmente em cima do montante total que vai ser disponível, que ele falou em 30 bi, será, não será? Como é que serão os critérios de acesso? O que vai ser exigido para que essas micro, pequenas empresas que eles gostam de salientar
tenham acesso, e também a taxa de juros. Como é que vai ser essa taxa de juros e os prazos? Então, esse projeto, ele está o ponto de interrogação é muito grande. E quando nós vamos desmembrando esse plano de contingência, a gente vai ver que o próprio time entre a taxação e o anúncio do projeto já não existe. Como eu disse lá no início, nós já estamos sofrendo com a taxação. O setor produtivo, o próprio pescado, nós podemos usar até agora a questão do aço, né? Que a própria Gerdau, a partir dessa, aí nós vamos fugir um pouquinho para uma linha de acesso do Brasil, essa aproximação, que na realidade já entregaram as chaves do Brasil para a China, está comprometendo o setor siderúrgico no Brasil. Enfim, esse governo brasileiro está destruindo com o nosso setor produtivo e cada vez mais inviabilizando até os investimentos e fazendo, como nesse caso que eu coloquei aqui do exemplo da Gerdau, tirar os investimentos do Brasil e levar para os Estados Unidos, devido à irresponsabilidade do governo brasileiro. Celso, também conosco o Silvio Navarro. Silvio, Celso Ricardo está na tua escuta. Bom dia, Celso. Olha, se a gente pudesse comparar, eu estava ouvindo essa sua última resposta, a relação que o setor teve com o poder público, com o governo Jair Bolsonaro, e a relação atual, o nível de diálogo, é possível comparar o diálogo que o setor tem com este governo e o governo anterior? Oi, Silvio, prazer falar contigo. É bem nítido para nós essas diferenças, né? A gente tem no próprio presidente Bolsonaro, naquela época, uma aproximação maior, e por que não falar até de uma preocupação protecionista do governo Bolsonaro com o nosso sistema produtivo, que está completamente certo. Nós temos que hoje pensar num Brasil que viabiliza a produção, né, a sua produção interna, dando a ela a capacidade de negociar os seus produtos dentro do Brasil com margem de lucro para quem produz. Se nós protegermos o setor produtivo, nós vamos estar alimentando de uma maneira positiva a economia e o desenvolvimento interno do país como um todo. Esse atual governo criou barreiras e nós já sabemos, né? O Lula usou a mesma definição para o agro, como para o presidente americano como fascista, e não deixa esse setor se aproximar do governo, e isso faz com que essa situação externa, principalmente com relação à China, ela aumente e comprometa ainda mais o nosso setor produtivo. E esse distanciamento agora com o governo americano também, ou seja, na realidade esse atual governo está se distanciando de todos os países de direita, que vai muito mais além de uma ideologia política e está afetando a economia do país. O Lula está colocando essa situação política acima dos interesses da população brasileira e do nosso país, e isso está comprometendo não somente o agro, mas agora nós estamos falando, né, do setor siderúrgico, falamos da Gerdau, onde o Brasil se submete, por exemplo, a exportar o minério de ferro bruto a R$500 a tonelada e a importar o aço chinês a R$4.700 a tonelada. É um absurdo. Esse governo está destruindo com o setor produtivo em todos os aspectos e aumentando essa barreira de relações, né? Esse estreitamento que deveria ser comprometendo, eu já vejo a própria economia do país. Celso, hoje eu vi um dado interessante que eu não tinha essa informação. Só para a gente ter uma ideia, né, do que significa o café para nós. Exportação. Exportamos para a China 530 mil sacas. Exportávamos para os Estados Unidos 8 milhões de sacas. Ou seja, é incomparável, não tem como fazer as coisas se encaixarem, um compensar o outro, é impossível. Agora, tem um setor que eu queria te ouvir em função de um áudio que você compartilhou há pouco, que é setor da carne. O que significa isso? O que está acontecendo agora? É um alerta que o Celso Ricardo traz para a gente que não conhece o setor, né, o que está acontecendo no Brasil com o setor, com a pecuária em especial, Celso. Vitória, a pecuária está comprometida, mas eu só vou voltar um pouquinho nessa questão do café, porque é interessante, né? O Brasil se sustenta como o país das commodities e nós estamos vendo o setor primário, aí nós chegamos na pecuária, no produtor de café, de cana, totalmente comprometido porque não existe viabilidade econômica e financeira e os números mostram o alto endividamento desse setor. Mas quando a gente analisa o café, o Brasil gosta de se colocar como o maior exportador de café cru do mundo. E isso para nós, que buscamos um pouco mais de entendimento, não quer dizer absolutamente nada.
Nós vamos botar aí, o Brasil exportou, acho, algo em torno de 3 a 4 bilhões, se eu não me engano, de dólar. Eu não estou com esse número agora bem definido na minha cabeça. Mas a Suíça compra o grão brasileiro, transforma ele na cápsula e está ganhando quase 3 vezes mais do que nós. Então isso mostra a nossa incompetência em termos de viabilizar quem produz, agregando valor e não somente vendendo volume com pouca margem de lucro para quem investe. Aí o próprio Plano Safra totalmente comprometido, indo no caminho inverso da economia do setor primário do agro, então compromete a nossa produção para a próxima safra. Agora, com relação à produção da carne, eu fiz um estudo ontem à noite ainda, já no início da madrugada, com relação a esses 3 grandes players que mandam e desmandam, né? Definem o que é e o que não é dentro da cadeia produtiva da carne bovina, inclusive dentro do próprio Ministério da Agricultura. Carlos Fávaro é somente uma figura ilustrativa que está lá dentro. Quem define tudo essas questões é praticamente a própria ABIEC. E o que nós vimos, e eu pego um exemplo da própria China, um ano atrás, 1 ano e meio, onde ela reduziu a importação de carne, e esses 3 grandes players se encarregaram de trazer essa notícia a nível de Brasil, um sensacionalismo muito grande, derrubaram o preço da arroba do boi no Brasil e seguiram exportando muito, e muito, até porque eles exportam para mais de 100 países. A questão econômica e financeira deles não foi afetada em nada. Agora, com a questão dos Estados Unidos, eu fui buscar algumas fontes e alguns conhecimentos, até porque eu já fui gerente e diretor de frigoríficos no Brasil, conheço esse viés todo. O que nós vimos foi que JBS e Marfrig, por terem operações dentro dos Estados Unidos, não perderam praticamente nada em questões financeiras e ainda seguiram exportando para os demais países, mantendo a sua lucratividade altíssima. O Minerva, por ter produção de carnes aqui em outros países da América do Sul, reduziu apenas 5% o seu resultado. Mas quando nós vamos ver a pecuária de corte, o nível da queda do preço da arroba do boi comprometeu totalmente o setor pecuarista no Brasil. Eu fiz um dossiê recentemente, levei a Brasília, sobre a pecuária de corte no Mato Grosso, onde nós chegamos num valor para equalizar os resultados de R$ 343 a arroba, para que o pecuarista não tivesse prejuízo. Ele não ganhava, mas não tivesse prejuízo. E hoje nós estamos falando de uma arroba a R$ 280, R$ 290. Então, os 3 grandes frigoríficos dominam toda essa questão das escalas de abate, eles têm mais de 70%. Então, eles dominam o preço da arroba do boi no Brasil e também dominam o mercado de exportação. Tanto é que os Estados Unidos agora anunciaram essa situação da taxação da carne do Brasil. Os 3 grandes frigoríficos foram se pronunciar através do presidente da ABIEC, Carlos Fávaro, quieto, atrás do presidente da ABIEC, não se pronunciou sobre o problema, e nós batemos o recorde de exportação de carne bovina nesse mesmo período. Então, as contradições estão aí, Pitoli. Só não vê quem não quer. E a pecuária de corte absorvendo prejuízos absurdos aí no Brasil. Acho que se a gente entrar na pecuária leiteira vai para o mesmo sentido, inviabilizando os pequenos, né, favorecendo os grandes, acho que vai no mesmo sentido, né, Celso? Totalmente. Eu fui numa reunião em Brasília e fui acompanhar um pronunciamento da pecuária de leite na época. Eu fiz questão de nem dar atenção para o presidente da Conab, porque eu vi que tudo aquilo é pautado em alguns pontos específicos do Brasil para dizer que naquele momento a pecuária de leite estava dando retorno. Eu já dei assistência e acompanhei a pecuária de leite em mais de 6 estados do Brasil e garanto que o produtor de leite vem acumulando prejuízos devido ao custo de produção e ao domínio dos laticínios, né, Pitoli? E agora, por incrível que pareça, a equação que os laticínios usam para pagar, para definir o preço do litro do leite ao produtor de leite, ele é pautado em 2 produtos, queijo mussarela e leite UHT. Mas o requeijão, o iogurte e a manteiga, que tem um alto valor agregado, não fazem parte dessa conta. Então, se nós pegarmos queijo mussarela e leite UHT, que geralmente os preços não são tão elevados, como que eu vou definir o preço do litro do leite pago a esse produtor somente com base em 2 produtos, se eu tenho um leque de mais de 14 produtos com valor agregado? Então, a gente vê que, no Brasil, o setor primário está sendo prejudicado a cada dia que passa, e o setor industrial, esses grandes players que têm toda a atenção do governo, estão cada vez mais aumentando a sua lucratividade. Fica aí uma observação para todo mundo que acha que o produtor rural no Brasil são os que mais ganham dentro do agronegócio. Precisamos buscar o conhecimento para entender que quem produz é o produtor rural, mas quem tem acumulado prejuízos e prejuízos grandes
também é o produtor rural, e os atravessadores são os que mais ganham, Vitória, aqui no Brasil. Este é Celso Ricardo, consultor em gestão estratégica do agronegócio brasileiro. Nas redes sociais, muita informação nas redes do Celso, eu sigo, né, e sempre atento ali ao que o Celso publica. Celso Ricardo Agro, e você encontra o trabalho desse guerreiro ali nas redes. Obrigado, viu, Celso? Um abraço, querido.